Olá, boa noite. Olá. Ó, 5 ações de marketing para você ter lucro e lucro rápido aí na sua estética. Esse é o nosso tema de hoje, é o nosso tema aqui dos Segredos da Pri, que acontece toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira às 20 horas, a gente tem um encontro marcado aqui, onde que eu vou contar os meus segredos, passar todas as dicas que eu tenho para você tá conquistando aí um negócio que seja realmente lucrativo, porque eu aqui ajudo empreendedoras que trabalham na área da estética a empreender do jeito certo e é um jeito que seja estruturado também para ter um negócio que seja lucrativo, que lucre aí 3 vezes mais, para que vocês possam ter tempo e dinheiro para aproveitar aí o melhor da vida de vocês. Combinado? Ó, muitas profissionais, né, que empreendem na estética, elas me perguntam o que elas podem fazer para poder atrair mais clientes, para ter uma estética que seja cheia, ali com a agenda, né, toda preenchida, todos os horários, para poder fazer dinheiro rápido, para que o negócio delas na estética venha crescer, venha se destacar e que assim elas possam ter, né, de fato, um negócio que se chame mesmo de um negócio lucrativo na estética. Então, se você tem essa dificuldade também, assim como eu encontrei essa dificuldade em outras profissionais da nossa área, então, fica comigo nessa live que eu vou compartilhar com você 5 ações para você aplicar aí amanhã mesmo, para poder ter lucro e um lucro rápido na sua estética. Estão preparadas? Oi, Michele, tudo bem com você? Muito obrigada. Que bom que vocês estão aqui. Ó, vou compartilhar com vocês então, para a gente já começar a primeira ação para poder você lucrar mais do que 3 vezes aí na sua estética, no seu negócio na estética, que é o seguinte: você tem uma fachada do seu espaço. Tem gente que não tem. Parece simples, né? Parece simples, mas tem gente que não tem. Se você tem um espaço que é um espaço físico, a fachada é a primeira impressão que o cliente tem de você. Por incrível que pareça, essa é a primeira impressão para quem tem um negócio físico, tá? E as pessoas também só vão saber que você existe, que o seu trabalho existe, que tem uma profissional ali, se você avisar, se você comunicar, se você aparecer. E esse aparecer e esse comunicar, para poder elas saberem que você está ali, é através, né, de uma fachada. Então, a fachada, ela é muito importante que você tenha, né? Porque tá ali logo à frente. É a primeira barreira que a gente pode falar assim, que o cliente vai deparar com você se caso você tiver uma fachada feia, uma fachada que seja suja, uma fachada, por exemplo, com lâmpada queimada, que eu já vi, com lixo na frente, sabe? Ou até plantas mal cuidadas. Então você pode perceber ali o cuidado que aquele profissional, aquele empreendedor ali da estética tem com o seu espaço. Se você percebe isso, que tem lugares que são feios, a entrada é feia, que realmente é mal zelada, você fica assim pensando, como que eu vou entrar nesse lugar aí? Será que eles vão cuidar bem de mim? Será que se lá fora, que é o que todo mundo vê, né, que deveria ser atrativo, não está sendo atrativo, como é lá dentro? Será que dá vontade de entrar? Com certeza não dá vontade de entrar. Então, é muito importante que à frente do seu negócio, se caso o seu negócio for um negócio físico, né, uma estética física, é importante que esse negócio que a frente dele e que a recepção também seja atrativa. É importante, porque é o que o cliente vê quando ele chega no seu espaço. Ele só vai pagar financeiramente para você um valor a mais do que deveria às vezes pagar. Ele vai reconhecer valor mesmo no seu trabalho vendo o conjunto. Então, por conta disso, você tem que cuidar aí da sua fachada. Como eu falei aqui para você, às vezes a fachada tá suja, às vezes a lâmpada tá queimada, às vezes tem lixo lá na frente que você não retirou, às vezes tem as plantas, né, que são mal cuidadas, e isso
É porque às vezes você não teve tempo para priorizar, ou às vezes você nem estava atenta referente a isso. Então é importante que você cuide da sua fachada, é importante que você cuide aí do seu espaço e zele a ponto do seu cliente entender que se lá fora o seu espaço já está sendo bem cuidado, quem dirá lá dentro, quando ele entrar no seu espaço, ele vai ser muito mais bem cuidado. Entenderam até aqui? Então, é importante sim que você venha observar essa questão da sua fachada. Se você tem um espaço físico, para que você venha lucrar 3 vezes mais aí do que você tem hoje, ou até mesmo ver o seu lucro, talvez você não está vendo o seu lucro, as pessoas não estão entrando no seu espaço, talvez seja isso, por conta dessa barreira. A primeira barreira que está sendo que o cliente está encontrando com você é simplesmente a sua entrada, a sua fachada. É o que ele está vendo, é o que está comunicando para ele. Então, por conta disso, essa é uma atenção que você deve dar ao seu espaço físico, tá bom? Então, é fato, gente, é fato que os nossos clientes, que são clientes da estética, eles são muito visuais, né? Eles comem se for uma comida com aparência bonita, eles escolhem bebidas se for uma bebida atraente, bonita. Eles se vestem, né, de uma roupa bonita, não é qualquer roupa. Os brincos que escolhem para poder usar não é qualquer brinco, é um brinco mais bonito mesmo. Os calçados também acontece isso. Então, elas, né, que a maioria das são nossas clientes, são mulheres, né, elas querem também frequentar lugares que sejam minimamente lugares bonitos, lugares que sejam lugares agradáveis, aconchegantes, que sejam limpos, que sejam bem cuidados. Então, a nossa fachada, a nossa recepção, ela tem que estar assim, minimamente, ela tem que ser uma recepção atraente, ela tem que ser minimamente bonita, ela tem que ser minimamente agradável de estar ali, ela tem que ser minimamente aconchegante de estar ali. Eu fiz uma pesquisa o ano passado, com mais de 100 clientes minhas de pós-cirúrgico, de cirurgia plástica, e eu percebi que, independente do financeiro delas, se foi aquela cliente que juntou dinheiro a vida todinha para poder ter uma cirurgia plástica lá daqui, tipo, 5 anos juntando um dinheiro, ou se foi aquela cliente que faz cirurgias todo ano, o princípio é o mesmo, elas querem as mesmas coisas, tá? Então, o nível de exigência do nosso cliente, independente de qual classe social ele é o mesmo. Eles querem as mesmas coisas, eles querem frequentar lugares bonitos, eles querem frequentar lugares que sejam agradáveis, que sejam aconchegantes, que sejam limpos e que sejam bem cuidados. E uma coisa que eu quero alertar para vocês é o seguinte: por exemplo, você coloca a maca lá no seu espaço, esse cliente entra, deita na sua maca, e aí o que, que ele vai olhar? Qual que é a visão que o seu cliente está tendo do seu espaço? É para o teto. Já imaginou ele tá olhando ali aquela telha de aranha? Já imaginou ele tá olhando ali aquele cantinho? Então, assim, observe aí qual que é a visão que o seu cliente também está tendo do seu espaço. Qual que é o olhar que ele tem, né? Para onde que ele de fato está olhando? E aí nisso você pondere ali a essa organização, essa higienização, porque isso tudo envolve, tá? Vocês têm que ter muita cautela em relação a isso. E eu posso dizer para vocês uma coisa, algumas coisas, né, que a gente pode fazer, algumas ações e atitudes que a gente pode fazer para poder ter um ambiente bem cuidado, para ter a nossa estética bem cuidada, é gratuito. Então, se eu for fazer uma limpeza, esse custo é baixíssimo. Mas se eu for podar lá aquela árvore que está tipo uma moita ali na frente, eu posso ir lá e fazer isso. Se for, por exemplo, por exemplo, para poder eu varrer a porta da minha estética, é gratuito, eu vou lá e vou varrer, entendeu? Se for para poder organizar os materiais, né, para que esses clientes venham perceber que eu sou uma pessoa organizada, que eu sou uma pessoa que eu cuido de detalhes, então é gratuito.
Então, por que que eu não vou fazer se meu cliente observa isso? E você pode falar assim que o seu cliente não observa, nunca falou nada para você, nunca questionou você, mas às vezes esse cliente está indo aí por conta que o seu preço está barato. Às vezes o cliente nem está voltando para fazer atendimento com você. Às vezes o cliente, ele tem até a vontade de fazer um atendimento com você, mas ele não entra porque ele já imagina, já vem aquele pensamento: nossa, será que é bom lá? Ah, não sei não. Acho que não é, porque é o jeito que está aqui na frente. Então observa, se tiver duas estéticas, uma do lado da outra, imagina como que vai ser a reação desse cliente. Ele vai entrar na estética que tem uma aparência melhor, ou ele vai entrar na outra estética, que não tem a aparência de ser bem cuidada, de ser bem zelada. Entendeu? Independente do tamanho que você está hoje, se você tem o espaço físico para que você venha lucrar 3 vezes mais aí no seu espaço, para que você venha ter dinheiro sobrando na sua conta, para que você venha ter movimento aí no seu espaço, você precisa organizar a sua fachada, ser zelosa, ser cuidadora e do seu espaço. Esse é um bem seu, então você precisa dar atenção para que tenha, né? Para que tenha realmente um retorno. Combinado? Tranquilo até aqui? Vamos para o próximo passo? Ah, eu quero alertar também outra coisa, que eu estou esquecendo aqui, mas é importantíssimo. Por exemplo, isso eu falei com vocês que tem, né, um espaço aí, um espaço físico. Mas se caso você não tiver um espaço físico, você for que nem eu, que não tem um espaço físico, você que é essa fachada, literalmente. É você que está aí se mostrando, é você que está aí aparente para o seu cliente. Então, a primeira barreira que o cliente vai encontrar antes que você até se identifique, falando, oh, eu sou a profissional Priscila, tá? Então, vai ser a minha aparência. É isso que o cliente vai ver, antes mesmo que eu fale qualquer coisa. Então, imagine, será que esse cliente vai me pagar bem como eu gostaria de ser bem paga, uma profissional bem paga, se ele apenas me ver, sem ele me conhecer através do meu conhecimento em palavras, através, às vezes, do meu atendimento? Como que vai ser? Entendeu? Então, é importante que você tenha aí essa fachada aparente em você também, tá bom? Ah, e uma coisa muito importante, se caso você perceber sobre ainda o nosso negócio físico, né? Se você perceber assim que algumas atitudes, né, dá para poder fazer sem gasto nenhum financeiro, de forma gratuita, beleza. Mas tem outras atitudes, né, que eu tenho que fazer, mas que me custa dinheiro, então eu venho falar para você, tem aí uma organização financeira. Tem uma organização financeira, um planejamento financeiro, porque é super possível você ter um espaço de atendimento lindo, como você sempre sonhou, de forma confortável e atrativa para o seu cliente, para que você venha lucrar 3 vezes mais, se caso você tiver a organização financeira, o planejamento, tá bom? Caminhando junto com o marketing. Então, isso é possível. E aí, o que que acontece? Se você não tem agora o espaço físico, que é como eu estava falando para vocês, observe aí como que o seu cliente te olha. Que ele bate o olho em você e olha o quê? Será que é o seu cabelo? Será que é a forma que você está se vestindo, né? Então a gente tem que ter cuidado para poder a gente se apresentar a nossa imagem, né? A nossa imagem, o quanto que é importante, né? Para poder atrair um cliente, para poder fidelizar um cliente, para que a gente passe segurança e confiança para um cliente, porque através da confiança é que esse cliente compra de nós mais vezes. E aí, através dessa confiança, ele também indica para outras pessoas, porque ele não quer que seja julgado, sabe? Estou fazendo um acompanhamento lá com a Priscila e tal, e aí, tipo, a Priscila se veste super mal, ela não se cuida, né, para poder cuidar de outras pessoas. Ele não quer passar essa impressão nem no boca a boca.
Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso faz com que a gente reduza o nosso lucro, tá bom? Então vamos ter cuidado referente a isso também. E a nossa imagem, a gente tem que ter cuidado também, até se a gente tiver o espaço físico, tá bom? Então, para quem tem espaço físico, não é somente a fachada lá fora que tem que ter cuidado, não. A pessoa tem que ter, esse profissional tem que ter cuidado com a própria aparência também, tá bom? Senão gera aí uma outra barreira para você ter um lucro realmente na sua estética, tá bom? E aí, o que que acontece? Quando você é a pessoa que é a fachada, né, do seu negócio, que você não tem um negócio físico, que você é a pessoa que se mostra lá e vai fazer o atendimento na casa do cliente, ou se não vai atende na sua própria casa, né? Então, vamos organizar a nossa casa para poder receber o nosso cliente. Organize aí o quanto mais você puder, aqueles detalhes mesmo, porque o cliente observa isso. Então, comunique para esse cliente que você faz o atendimento em casa, que faz num ambiente separado, que para poder ele se sentir confortável. E aí, quando você receber esse cliente, além disso, você também você também se mostra uma pessoa bem cuidada para poder atender esse cliente. Eu me lembro de uma vez que eu pedi para uma profissional vir até a minha casa para fazer um atendimento, e essa profissional ela ela acabou, vindo fazer o atendimento de chinela havaiana. E aí ela fez a massagem em mim, e aí quando ela colocou as mãos, assim, para poder fazer a massagem no meu rosto, as unhas estavam horríveis, sujas, e eu fiquei super com nojo, sabe, de estar recebendo aquela massagem daquela profissional, por conta disso, por conta do zelo. E aí quando eu virei de barriga para baixo, que eu encaixei meu rosto, assim, na maca, que eu vi os pés dela, eu vi que não era bem cuidado mesmo, mesmo. Então, tudo bem se a pessoa não tem condições naquele momento, está iniciando, está passando por uma dificuldade, mas está trabalhando ali na estética, tudo bem, não tem problema você não ter condições de pagar uma outra profissional para poder ser cuidada. Mas você pode fazer as suas próprias unhas, você pode se higienizar para poder fazer um atendimento em uma outra pessoa, tá? Porque isso é muito importante, muito importante. Agora, imagina, a impressão que eu tive, se eu não perguntei nem o preço, porque eu sou a pessoa hoje que eu já não pergunto o preço do procedimento, sabe? Então, eu cheguei naquela cliente, naquela profissional, ela fez a massagem em mim e eu perguntei quanto que custava. Ela me disse o valor e eu, tipo, justo, porque estava muito barato, foi muito barato. E aí, pronto, paguei. Então, ela é aquela profissional que é barata, mas é a profissional que eu quero que me atenda? Não é pelo preço que eu estou buscando, eu estou buscando também pela qualidade, pela forma com que ela se veste, pela questão da higienização, você entendeu? Então, é como se o meu dinheiro, ele se transformasse nisso. Então, eu como cliente, hoje eu entendo que o cliente também quer isso da gente. Ele quer ser atendido por profissionais que sejam bem cuidadas, entendeu? Então, tá tudo bem você cobrar até mais quando você se depara com o cliente, cobrando mais, porém você deve justificar esse preço a ele, mas não falando, não comunicando para ele verbalmente, mas pela sua aparência, porque aí linka, sabe, com aquela questão assim, nossa, essa deve cobrar barato, entendeu? Porque eu vi o jeito dela. Aí imagina se ela cobrasse um valor tipo o triplo do que ela me cobrou. Eu falei, nossa, não vale não. Não vale mesmo, porque olha o jeito que ela tá se vestindo, parece que nem tem dinheiro para se vestir bem, quem dirá, né, cuidar de mim e tal. Então, não é o profissional que está investindo em si, na sua própria imagem, entendeu? Então, o cliente percebe isso. Então, o cliente tem que custear essa questão do nosso bem cuidar, o nosso cuidado, né? Para a gente ser bem cuidada, o cliente quer também pagar por isso. Então você pode cobrar a mais por conta disso, para você ser bem cuidada, ser bem zelada, porque você é a fachada do seu negócio. Você é a pessoa que vai mostrar ali o seu trabalho para ele, tá bom? E não somente na técnica. Você está se mostrando literalmente é, a sua imagem, tá bom? E ele vai sentir orgulho de estar fazendo o acompanhamento com você. Então, para e pense nisso. Essa deve cobrar barato. A aparência, a imagem que está transmitindo. Essa aqui deve cobrar mais caro, com certeza deve cobrar mais caro.
É pela aparência que o cliente está julgando essa profissional, tá? Então, como que você quer ser julgada pelo cliente? Como a profissional que cobra barato pela forma com que se veste, se apresenta, tá, o cabelo bem arrumado ou não, os acessórios que você usa, ou você prefere ser aquela pessoa que tá tão bem arrumada, tão bem vestida, se comporta de forma tão bem, que aí mostra para aquele cliente, tipo, nossa, essa aí deve ser cara, viu? Deve ser cara. E mesmo assim, ele ainda quer fazer acompanhamento com você, tá bom? Então, essa é uma dica de ouro para você que quer aí aumentar o seu lucro sem ter custo nenhum além, tá? É só você se cuidar. Você só precisa cuidar da sua imagem, que você vai atrair os melhores clientes, você vai atrair os clientes que te pagam bem e que espera que realmente você venha cobrar esse preço mais caro, porque eles sabem para onde está indo. Na cabeça do cliente sempre vai estar assim. A Priscila cobra mais caro, mas olha o jeito que ela se veste. Olha o carro que ela tá andando aí, entendeu? Olha os lugares que ela tá frequentando. Tem que ser caro mesmo, porque olha o nível dela, entendeu? Então, inconscientemente, o cliente pensa nisso. Combinado? Então, vocês vão fazer isso, tá? A segunda ação, quero compartilhar agora a segunda ação para você lucrar mais do que 3 vezes aí na sua estética, é estar em sites de pesquisas. Quando você está em sites de pesquisas, você é visto também. É outra forma de ser visto, só que de forma digital, né? Então, em vez de ser visto na fachada de forma física ou presencial, como é a sua autoimagem, você vai ser vista através do mundo digital, tá bom? Então, um dos sites que a gente tem, né, de pesquisas mais conhecida é o Google. Então, a gente tem aí o Google, que é um site mais conhecido, né? Todo mundo conhece o Google. E eu tenho certeza que você já usou esse recurso, né, para poder pesquisar alguma coisa, algum serviço que esteja aí precisando ou que já precisou no Google. Sempre a gente joga lá, tudo que precisa, curiosidades, é o Google que responde, né? Então, às vezes você possa ter colocado lá, massoterapeuta em Goiânia. Aí apareceu aquele monte de recomendação do Google. Então, você também pode e precisa estar lá no Google oferecendo os seus serviços para poder você aumentar aí e acelerar o seu lucro 3 vezes mais. Você precisa estar presente nessa plataforma de pesquisas, né, da internet, porque o seu cliente ele ainda não te conhece, muitos deles ainda não te conhecem, mas eles procuram pelo seu serviço. Então é importante que você ofereça os seus serviços em plataformas de pesquisas. E o Google é uma das maiores plataformas que a gente tem de pesquisas, né? E aí talvez você até esteja já lá. Você fala assim: "Não, Priscila, eu já estou lá no Google. Eu já tenho lá o Google Meu Negócio, tá lá. Eu já alimento ele, né? Já tem algumas fotos, já tem algumas coisas, mas não vem nenhum cliente por ele, não. Não tá vindo, não. Mas eu quero te falar o seguinte: às vezes não está vindo o cliente por lá ainda, porque você não está usando a ferramenta da melhor forma possível para que você venha, né? Lucrar aí 3 vezes mais. Às vezes não está acontecendo da sua clientela vir por esse canal porque você não está sabendo usar. Você não está sabendo colocar os horários dos atendimentos de forma correta. Você não está sabendo colocar as fotos que sejam fotos estratégicas que realmente conecta e atrai o cliente certo para você lucrar mais. Você não está sabendo incentivar que o seu cliente também te avalie positivamente por lá. Porque muitas empresas, muitos negócios, sabe? Muitas estéticas só aparecem lá ranqueadas mesmo, lá em cima, como sendo as primeiras a aparecer na pesquisa, porque elas pedem para que os clientes venham avaliar o serviço delas, né? Então, você está pedindo para poder ser avaliada pelo seu serviço? Às vezes você não está pedindo para o seu cliente te avaliar. Daí, quando alguém for, por exemplo, pesquisar lá no Google, né? Pesquisar lá no Google, estética perto da minha casa, massagem setor Goiânia, setor central em Goiânia, estética referência na cidade de Goiânia. Quem que vai aparecer? Vai aparecer principalmente aquelas pessoas, aquelas estéticas
com as melhores avaliações. Então, essa é uma estratégia que você pode utilizar para poder atrair mais clientes, tá aumentando o seu lucro aí no seu negócio com algo que é gratuito. Que é gratuito, é você estar em sites de pesquisas. E o Google hoje é o maior site de pesquisa que você pode ter. Porém, se você só vai aparecer para essa pessoa e esse cliente certo que está procurando exatamente pelo que você oferece nos seus serviços aí, se caso você também tiver boas avaliações, tá? E como que você faz para poder ter as suas melhores avaliações aí? O que que você pode fazer? Pedir para o cliente votar. Não é o cliente que avalia o nosso serviço? Pede para ele. É importante que você comunique a ele as vantagens que você tem quando você recebe um feedback dele. Porque, para e pensa, geralmente quando a gente vai lá no Google, né, pesquisar alguma coisa, algum serviço, a gente só volta lá no Google, a gente só vai voltar para poder falar alguma coisa desse lugar, para avaliar, geralmente é quando o lugar não deu certo, não deu bom, entendeu? Não foi o que eu pensei. Então, geralmente a gente vai só para reclamar. E aí a gente coloca lá o nosso comentário. Porque muitas das vezes o incentivo de ir lá, nossa, eu adorei esse lugar, vou lá no Google poder elogiar esse salão que eu fui, essa estética que eu fui. Geralmente não é assim, geralmente a gente elogia direto para o profissional quando a gente gosta do serviço dele. A gente não volta lá onde que a gente resgatou o contato dele para que a gente pudesse, para que outras pessoas pudessem entender que o serviço dele é bom e conhecer esse serviço. Geralmente a gente não faz isso. Por isso que é responsabilidade do profissional da estética, comunicar ao cliente para que ele venha fazer esse feedback lá no Google. Então, pergunta para o seu cliente: gostou do meu serviço? O que, que você achou? Consegui te ajudar? Foi isso que você esperava? Quando o cliente vir te elogiando, você pega e fala: nossa, que bom então. Então, eu vou pedir um favor para você. Eu vou pedir que você avalie isso e fale isso lá no Google Meu Negócio, porque lá eu apareço para mais pessoas e mais pessoas vão me conhecer através desse feedback que você está passando para mim. E se for preciso, você ofereça ali para aquele cliente uma recompensa, se ele fizer, tá bom? Então é importante que esse cliente venha entender a importância, né, que tem o feedback dele, mas principalmente também nas redes sociais e lá no Google Meu Negócio, tá? Nesse mundo online. É super importante. Ó, a terceira ação que você precisa fazer aí no seu negócio para poder lucrar mais é divulgar seus serviços para o mesmo cliente, o cliente que você já tem. Parece óbvio, né? Mas eu quero trazer uma forma aqui que às vezes você não aplica para poder estar divulgando e às vezes você fica só naquela assim, ah, mas ele sabe. Ah, eu acho que sabe, porque já me viu aqui fazendo tal coisa, então acho que sabe. Então, para que não aconteça isso, para que seja mais certeiro aí, para que você realmente venha conseguir ver o seu lucro, ver a cor do seu dinheiro, para que tenha mais dinheiro entrando aí no seu bolso, você precisa divulgar os seus serviços para o seu cliente, né? Para os clientes que você já tem. E aí você pode fazer, por exemplo, uma espécie de menu, que nem a gente vê mesmo, menu, um catálogo, né? Que a gente vê assim, só que de serviços, né? Que você oferece ali e pode ser de forma de QR Code, que né, a gente vai em restaurantes e bares, a gente vai em vários lugares e tem um QR Code ali que quando você aproxima seu celular, ele abre uma página na internet e lá tem um menu de todos os serviços ou o menu de todos os produtos que se oferece naquele estabelecimento e o preço na frente e uma breve descrição do que é. Então, é isso que a gente vai fazer, seja com o QR Code, seja com um panfleto, ou até mesmo você pode imprimir, né, numa folha de chamex, você pode fazer, imprimir numa folha de chamex e plastificar ali. Você pode plastificar essa folha, você pode fazer, às vezes, no Canva, que é um aplicativo muito conhecido de muitas empreendedoras, né, que acabam fazendo os próprios posts nas redes sociais. Você pode fazer também um post onde que tem ali uma arte onde você pode
ter todos os serviços que você faz, e da mesma forma que tem os serviços, tem os valores logo na frente e tem uma breve descrição embaixo, tá? E aí você gera um link e encaminha para esse cliente. E aí esse cliente pode acessar esse conteúdo, né? Seja através de forma física, né? Ali na mão dele, ou se não através de um link, como a gente está falando aqui do QR Code, ou se não do Canva, para poder acessar enquanto está ali fazendo o procedimento com você, ou se não te aguardando, né, para poder fazer o atendimento com você. Porque quando acontece isso, dele ver quais que são os procedimentos que você faz, tudo aquilo que você oferece no espaço, os valores que ele tem, fica muito mais fácil que ele compre de você. E quando ele compra de você, você faz com que aumente o ticket médio, que é o valor que é gasto por cada cliente aí no seu espaço. E aí isso aumenta mais o seu lucro, tá bom? Porque você não gasta financeiramente para captar um novo cliente. Então, a minha sugestão é que vocês façam esse catálogo, esse menu e mostre ali para o cliente que os outros serviços que você tem. Porque às vezes os clientes, eles não sabem que você faz algum procedimento e ele até tem vontade de fazer, mas ele não faz. Às vezes ele pensa assim: ai, será que é caro, né? Eu não vou nem perguntar, porque vai pensar que eu tenho interesse, então nem vou perguntar, porque depois vai ficar no meu pé. Então, para não acontecer isso e que o cliente venha saber e se programar também financeiramente para poder fazer um acompanhamento com você, coloque ali já o preço, tá bom? Quando você faz isso, quando você monta esse menu, esse catálogo, seus serviços já com preço, o seu cliente vai ficar muito interessado, muito mais interessado em realizar outros procedimentos com você. Ele vai entender que você se faz bem uma coisa, outras coisas também ele vai entender que você também faz bem, tá bom? Então, faça aí, se organize para poder fazer esse projetinho de menu, ou se não, né, um catálogo com seus serviços e os valores, né? E não esqueça de colocar uma breve descrição embaixo, não precisa colocar muita coisa, mas faça uma breve descrição, mas uma descrição que agregue realmente valor, tá? Que seja de forma atrativa, e mesmo que seja pequeno, mas tem que ser de forma atrativa, tá? Porque dessa forma esse cliente vai se sentir muito mais interessado. E é isso também, né, que faz com que a gente venda mais para o mesmo cliente. E essa é uma forma passiva de vendas, tá bom? Se você não conhece sobre esse assunto, eu tenho uma outra live que eu falo também sobre esse assunto que tá lá no meu perfil. Ou se você tem alguma dificuldade ou dúvida, é só entrar em contato comigo no direct que eu te explico mais sobre esse assunto, tá bom? Então, quando você vende mais para o mesmo cliente, faz com que o cliente fique mais tempo com você aí no seu espaço, faz com que aumente seu ticket médio e vai fazer com que você venha lucrar 3 vezes mais, porque o seu custo de atrair esse cliente não existe, tá bom? Vamos para a quarta ação? Ó, a nossa quarta ação que você deve aplicar aí para poder lucrar 3 vezes mais no seu espaço ou na estética é ter um cartão presente. O que é o cartão presente? O cartão presente é um cartão que você pode fazer como se fosse um cartão de crédito, onde que você imprime ali, escrito mesmo, cartão presente, e atrás você coloca qual que é o benefício que você está oferecendo a esse novo cliente. Seja, às vezes, uma massagem, ou se não, você pode colocar lá que é uma sobrancelha. Então, o serviço que caso a pessoa comprar de você através de um cartão presente, vai estar lá escrito, e aí essa pessoa vai presentear outra pessoa que ainda não é seu cliente, então que vai te conhecer, e através disso o seu lucro vai aumentar, porque mais uma vez a forma de divulgação, que é esse marketing, aconteceu por um outro cliente. Entendeu? Então, o cartão presente, ele serve para incentivar que o cliente que você já tem compre mais serviços seu, ou seja, aumenta seu ticket médio, né? Então, compra mais serviços para poder presentear uma outra pessoa que ainda não te conhece, tá? Que ainda não é seu cliente. Então, geralmente, o cartão presente é usado nessas circunstâncias. E quando que ele é mais utilizado?
que você pode oferecer desde já para o cliente, né? Ó, em aniversários, no Natal, no Ano Novo, no Dia dos Pais, no Dia das Mães. Você pode oferecer também no Dia dos Namorados, enfim, em datas que sejam datas comemorativas. Então, ele tem uma saída muito grande nessas datas, em datas comemorativas, porque a pessoa sempre quer presentear alguém com alguma coisa, e algo que seja legal, algo que seja diferente, entendeu? Que não seja talvez palpável, mas que entregue experiência, entregue mais valor. E aí, se é isso que você entrega e você sabe da sua qualidade, pode ter certeza que esse cliente vai comprar mais de você e vai querer oferecer essa mesma experiência para outras pessoas da vida dele, tá? Então é importante também que você deixe esse cartão presente, né? Que ele seja visível, em lugar visível aí no seu espaço, ou que, se caso você atende domicílio, que você avise, comunique o seu cliente que sempre tem, entendeu? Se tem datas que sejam comemorativas desse jeito, chaves, né? Tipo Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Mães. Então, se caso você não tem um espaço físico para poder deixar exposto, você deve verbalizar, tá? Você deve verbalizar para que esse cliente entenda que você tem e relembre, né? Tipo, você avisou uma vez no Dia dos Pais, aí depois no Dia das Mães você não vai avisar? Então é importante que você avise sempre para o seu cliente, tá bom? Para que ele venha lembrar daquilo que você oferece e assim ele poder oferecer esse benefício que ele já tem acesso para outra pessoa da vida dele, outra pessoa que ele ame. E agora a gente vai para o nosso último passo, tá? Que é a quinta ação. Tranquilo até aqui, meninos? Vou molhando aqui a garganta porque semana passada eu tava sem voz, né? Ó, a quinta ação. A quinta ação que a gente vai fazer para poder aumentar mais o nosso lucro, para poder acelerar ainda mais o nosso lucro aí, é aprimorar a experiência do cliente constantemente. E como que a gente faz isso, né? Constantemente. A gente só faz isso constantemente quando a gente tem os feedbacks. E nem sempre esse cliente ele vem com feedback. E é importante que você entenda que você também tem o dever de perguntar para esse cliente o que ele achou do atendimento, o que ele achou daquele procedimento que você fez, se foi o que ele esperava, se o resultado está dentro do que ele imaginou que aconteceria. Então, é importante você receber esse feedback do cliente. E quando você recebe o feedback do cliente, esse cliente, ele vai voltar, ele também vai te indicar, porque ele quer que outra pessoa tenha essa mesma experiência. Lembra lá do cartão, o cartão presente? Então, imagina, esse cliente, ele só vai comprar um cartão presente, não somente pela qualidade que você entrega do seu serviço, mas pela experiência que ele tem lá com você, tá? Porque ele quer que outras pessoas venham viver essa experiência. Então, é importante que você fique atento aí em pensar o que eu posso fazer a mais do que eu já faço hoje para o meu cliente para que eu venha fascinar ele mais, para que ele venha encantar mais com o meu atendimento, para que eu me torne, às vezes, uma profissional fascinante, sabe? Uma profissional que chame a atenção a ponto dele querer que outras pessoas venham me conhecer. Ou, às vezes, como que eu posso conseguir ter aquela sensação, que é a sensação uau, sabe, do meu cliente? Como que eu posso resgatar isso do meu cliente? Bom, isso você para acontecer isso, para que você venha ter essa sensação, né? Essa experiência para poder lucrar 3 vezes ou mais aí no seu espaço na estética, você precisa conhecer o seu cliente. Quando você conhece o seu cliente, você sabe quais que são as principais queixas desse cliente, você mapeia quais que são qual dor, né, qual problema realmente você soluciona 100% do seu cliente para que a expectativa dele venha alcançado. Ou às vezes, se ele sente que você entende o problema dele, porque você está ali ouvindo, né, está atenta a ouvir o problema dele,
está atenta aos detalhes do que ele fala, você consegue captar e pegar isso, é o que faz com que você tenha ele tenha essa sensação "uau", né, do seu atendimento. É isso que faz com que o cliente, ele perceba que você é a profissional que vai resolver o problema dele e do de outras pessoas que ele conheça também que tem essa mesma queixa, tá bom? Então é dessa forma, conhecendo o nosso cliente realmente, que a gente vai, aprimorar a experiência dele com a gente constantemente. E é importante que você pergunte para ele, né? Olha, eu tô percebendo que, tem algumas coisas que eu posso melhorar e eu tô fazendo aí esse aprimoramento, mas eu queria também sua opinião. Você é um cliente muito querido, né, vem sempre aqui, conhece o meu trabalho, conhece um pouco da minha jornada, então eu queria que você me desse um feedback para que eu pudesse melhorar ainda mais, porque eu pretendo alcançar mais pessoas, eu quero lucrar mais, né, na estética, eu quero poder faturar mais, eu quero alcançar outras pessoas, outros clientes, e são clientes seletos como você. Então, o que que eu posso estar melhorando? O que que você me daria de feedback? Porque assim vai ser muito bem-vindo. E não me importo com aquilo que você falar, no sentido assim de não, não vou ficar magoada com você. Isso não vai acontecer. Então é importante que ele entenda que o feedback que ele falar, ele pode se abrir para mim. Eu estou aberta aqui para ouvir e tô aberta também para poder resolver isso, para poder crescer mais. Então, fala para mim o que, que eu posso fazer, que eu quero crescer. E você é a pessoa que eu tenho confiança para poder ouvir, entendeu? E o cliente gosta disso, ele gosta da exclusividade, ele gosta de ser querido, ele gosta de ser. Sabe? Ele gosta de ser único ali na sua vida e ele percebe que ele é importante. Então, é importante também para você pegar esse feedback. Tá? Eu me lembro muito bem de uma vez que eu fiz um atendimento de massagem em um cliente, ele me pagou para fazer massagem no corpo todo, e ele falou assim: olha, eu quero que faça no corpo todo, mas eu quero que priorize as costas, porque eu tô com muita dor nas costas. E aí eu falei assim: beleza, eu vou priorizar as costas então, mas eu vou fazer a massagem no corpo todo. Então eu entendi que ele era a queixa dele era nas costas. Quando eu fui fazendo a massagem no corpo todo, ele falou assim: "Nossa, mas a massagem no joelho é muito bom. Nossa, nossa, é muito bom mesmo". E ele foi falando: "Nossa, é muito bom mesmo. Nossa, é muito bom mesmo". E aí, naquele mesmo momento, eu percebi que apesar das costas terem doído, estava doendo, ele também gostou da massagem no joelho. E é interessante, né? Tem gente que, tipo, no joelho. Então, é algo ímpar dele, sabe? É algo que realmente é dele. Tem gente que gosta em outras regiões, ele gostou no joelho. Aí, naquele momento, eu priorizei a massagem nas costas, né? Como a gente havia combinado. E na segunda sessão, eu já sugeri para ele, em vez da gente priorizar as costas, sugeri priorizar o joelho. E a partir disso, ele começou a fazer 2 sessões seguidas, ou seja, 2 horas de massagem somente no joelho. Então, eu comecei a não fazer em outras regiões e só foi somente no joelho. Uma coisa mais louca. Mas isso fez com que eu aumentasse a minha lucratividade, porque eu atendi, em vez de ser 1 hora de atendimento em uma pessoa, eu atendi 2 horas em uma única pessoa. O ticket médio do que ele estava gastando comigo aumentou, dobrou, né? Então é importante que você fique atenta a detalhes, né? Por mais que o cliente ali falou uma coisa, mas quando ele se expressa, às vezes você dá aquela fisgada, consegue entender. Entenderam até aqui? Bom, muita gente, né, acaba desanimando porque pensa assim: nossa, arrumar a fachada do meu espaço deu 2 clientes só. Nossa, o Google me trouxe apenas 3 clientes. A indicação, ela me trouxe assim 4 clientes. O cartão presente me trouxe somente 2 clientes. Mas pensa o seguinte: quando você junta, sabe, todas as estratégias no mês ali, se der pelo menos uns 10 clientes no mês, 10 clientes novos, imagina quantos clientes você vai ter no final do ano. Quanto de lucro que você vai ter a mais no final de um ano, aplicando todas essas estratégias. Aqui eu te passei somente 5, o nosso tempo aqui é super reduzido. Então, imagina se você conhecer todas as estratégias que realmente faz com que uma estética seja uma estética lucrativa. Imagina se você aplicar perfeitamente como deveria todas essas estratégias, entendeu? E às vezes você está pensando que precisa ter muito, muito, muito cliente.
Mas você não precisa ter tantos clientes assim. Você precisa ter uma agenda preenchida conforme a sua rotina, tá? Para que você não venha se sacrificar, para que você não venha morrer de trabalhar, para que você venha ter tempo e dinheiro para aproveitar aquilo e desfrutar daquilo que você está conquistando na estética. Então, pare e pensa nisso, tá? Seja atenta com isso. E outra coisa, o trabalho de marketing inclui várias ações, como vocês podem ver, né? E elas devem ser aplicadas diariamente. Isso tudo que eu estou comunicando para vocês deve ser comunicado, sabe? Deve ser aplicada diariamente, constantemente, sempre, sempre mesmo. Independente se você atende um espaço que é montado, né, hoje, no espaço físico, ou se você atende aí em domicílio, como eu faço atendimento em domicílio, para você ter uma estética lucrativa, que lucre aí 3 vezes mais, que você venha ter tempo e dinheiro para aproveitar o melhor da vida que a gente tem aqui, você precisa aplicar o marketing constantemente, tá? E não é aplicar de qualquer jeito. Como vocês podem ver, vocês têm uma forma de aplicar isso, tá bom? E quem pensa que o marketing é, é algo que é temporário desse jeito, tipo, já fiz muito, 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 já tenho uma clientela boa, é o suficiente, não quero mais clientes, então beleza, parei. Não. Você tem que se posicionar. O marketing serve também para você se posicionar. E quando você se posiciona como uma profissional de valor, uma profissional cara, aí sim que você tem que aumentar mais ainda esse interesse pelo marketing, porque vai fazer você potencializar, vai potencializar você faturar mais, vai potencializar você lucrar mais, tá bom? Então é importante que você pense o seguinte: que de grão em grão a galinha enche o papo. Então são muitas ações, né? Então são muitas ações, então de ação em ação é que a gente vai ter lucro aí na nossa estética. Tá? Então, se você quer ter lucro rápido, você precisa aplicar o marketing da estética todos os dias. Mas não é qualquer marketing, é o marketing de estratégia, tá bom? Ó, tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, podem escrever, que eu já passei para vocês as 5 ações que vocês precisam aí aplicar para poder ter uma lucratividade rápida na estética. Enquanto isso, quero compartilhar com vocês o seguinte, que semana que vem a gente vai ter outra live, e aí outra live relacionada também com o nosso empreendedorismo na estética. E aí eu estava pensando já de trazer um tema que seja relacionado a finanças. Então, um tema de finanças. Eu vou compartilhar com vocês no decorrer da semana ainda qual o tema que vai ser. A gente pode até fazer uma votação lá nos stories para poder a gente estar compartilhando juntos disso. Mas aí eu vou estar passando para vocês conhecerem qual que vai ser o tema e se programarem, tá? Sempre vai ser temas referente ao nosso crescimento aqui na estética, tá bom? Ó, eu estou aí à disposição. Se caso vocês precisarem de mim, tiverem dúvidas, conte comigo. Eu estou aqui para fazer vocês lucrarem mesmo, ter uma estética lucrativa que venha lucrar 3 vezes ou mais aí. E que você venha usufruir desse dinheiro, que você tenha tempo para poder usufruir desse dinheiro, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês, todas vocês. Muito obrigada por estarem aqui, separar esse tempo para estar aprendendo a crescer, a lucrar 3 vezes mais. E a gente vai se ver na próxima semana, na segunda-feira, às 8 horas da noite, em mais um Segredos da Pri. Tá bom? Um beijão, tchau para vocês. Até mais, gente.